Agora sim, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula maravilhosa aqui na nossa página, a mais uma aula maravilhosa aqui no nosso canal. Eu, seu amigo, sacerdote Murilo Ceilonski, sempre muito contente, muito feliz de estar aqui na sua companhia, nessa aula que é uma aula de aquecimento para a jornada do radiestesista de luz, esse evento totalmente online e gratuito que começa agora, segunda-feira, dia 26. Então, se você ainda não se inscreveu, você ainda tem a chance de se inscrever gratuitamente na descrição do meu perfil ou digitando aqui abaixo eu quero. Mas por que eu devo me inscrever, Murilo? Porque nessa jornada você vai saber o caminho para se tornar um radiestesista seguro e poderoso, operando a melhor mesa radiônica. E agora, seguindo o cronograma de aulas de aquecimento, hoje nós iremos falar sobre como se sentir seguro nos atendimentos. E esse é um tema muito recorrente. Muitos radiestesistas não se sentem seguros. Muitos radiestesistas, pelo contrário, se sentem inseguros, se sentem temerosos, se sentem com uma certa confusão na hora de fazer um atendimento, de marcar um atendimento. Marca o atendimento e começa a bambear as pernas, porque fica com medo do que vai fazer, do que o cliente vai trazer. E hoje eu vou te trazer muitos elementos maravilhosos e precisos para você se sentir seguro, para você ser um radiestesista empoderado, um terapeuta empoderado, um mago e uma maga de luz empoderado. Então, nesse sentido, deixa eu me apresentar primeiramente, né? Eu falei do meu nome, mas não sei se você chegou aqui e caiu de paraquedas, mas em todo modo eu vou falar brevemente de como eu cheguei até aqui. Então, eu sou terapeuta há mais de 10 anos, então lá em 2013 eu me formei como psicólogo. E de lá para cá já me formei como mestre Reiki, como astrólogo e realmente me encontrei no mundo holístico, me empoderei como mago de luz quando eu encontrei as mesas de radiestesia, as mesas radiônicas, até que de 5 anos para cá fui codificando a minha própria mesa, que eu considero a mesa das mesas, que é a gloriosa mesa metatrônica Merkabah, esse biocomputador quântico de luz das legiões do Deus Altíssimo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a mesa também, mas independentemente se você opera a mesa metatrônica já ou não, você vai entender como se sentir seguro nas terapias. Você vai entender como ser um terapeuta preciso, como realmente não ficar ansioso na hora de fazer o atendimento. Então, deixa eu tomar um golinho para a gente ir aquecendo enquanto o pessoal vai chegando aí e te instruo que você tenha sempre uma aguinha aqui nas lives para você ir bebendo, para você justamente absorver muitas coisas, ajuda nos downloads, nas informações. Então, faça isso e também sugiro que você escreva, que você anote, que isso potencializa o seu entendimento. Água é vida. Então, também aqui, você vai entender o que é preciso. É estudo, é elevação, é prática, é presença, é escuta, sim, é tudo isso, mas eu vou esmiuçar mais a fundo aqui para você. E também, essa aula não é sobre... Nós não vamos falar sobre tipos de mesa. Essa aula aqui você também não vai saber como ter mais clientes, não vai saber diretamente, mas naturalmente com as chaves que eu vou te passar, você vai com o tempo adquirir muitos mais clientes, porque você vai ser muito mais seguro e a segurança ajuda você a sair de toda a ansiedade e faz com que você tenha muitos mais clientes e resultados. Então, nesse sentido, a oportunidade de você assistir essa aula é que você vai aprender como vai atender de uma forma segura e o que eu faço para me sentir seguro. Eu realmente faço diversos atendimentos ao longo da semana, porque eu sou um terapeuta.
e sou um sacerdote e sou um professor aqui, estou dando aula para você, mas na minha prática eu tenho alguns macetinhos que ajudam a eu ficar mais seguro, que me ajudam a ficar mais preparado para o que vai vir, porque cá entre nós, você como um terapeuta, um radiestesista, quando vai começar a sua sessão, muitas vezes você não sabe o que esperar da pessoa. Pode vir qualquer coisa. Pode vir uma pessoa com problema financeiro, pode vir uma pessoa com questões conjugais, afetivas, pessoas com obsessores, pessoas com doenças, pessoas com problemas de família. Então, é meio que infinito o que pode vir. Mas um terapeuta seguro e um terapeuta poderoso, que é um terapeuta metatrônico, que opera mesa metatrônica Merkabah e que eu ensino nos meus alunos, é um terapeuta que está preparado para o que for que aconteça, o que quer que seja que aconteça, vai estar tranquilo, vai estar preparado. Mas como que eu me preparo, Murilo? Então calma aí que agora a gente vai começar a falar sobre isso. Então, nesse sentido, o que eu faço em sessão? E antes de falar o que eu faço em sessão, eu quero trazer aqui alguns apontamentos que são preparos que você deve ter para se sentir seguro. Então, uma coisa muito importante é o primeiro ponto, o estudo. Então, esse é o primeiro passo. Estudo. É importante você saber o que você está fazendo, você compreender a teoria. Porque se não tem teoria, você vai na prática sem teoria, você faz uma prática errada. E a pessoa nunca mais volta. Ou então, pior, você acaba prejudicando em vez de ajudar. Portanto, a teoria, você ler, você entender, você dominar intelectualmente, vamos assim dizer, a sua prática é muito importante. E para isso, você pode ser autodidata ou você pode ter um professor. Claro que o caminho de ter um professor tende, na maioria das vezes, a ser mais fácil. Se o professor é um bom professor, se o professor explica bem. Ou você pode ser autodidata e buscar os caminhos. Não importa como você vai fazer isso. O que importa é que, independentemente de qual for a sua prática, o mínimo do mínimo do mínimo é ter entendimento do que você está fazendo. Então, entender até onde você pode ir, o que você pode fazer, de que forma você vai abordar. Isso é muito importante. E eu diria mais, radiestesistas e terapeutas poderosos são radiestesistas e terapeutas que têm uma sede por conhecimento incansável, que não sacia, insaciável. São terapeutas, pessoas, radiestesistas, o que quer que seja, que aprende uma coisa, mas quer aprender mais, quer ir além, não se contenta apenas com o que sabe, porque sabe que é um eterno aprendiz e que a sabedoria divina é infinita. Então, nesse sentido, quando você se posta a aprender, a sabedoria chega. E tem essa frase que é muito maravilhosa, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Então, realmente, se você tem a intenção de aprender, você começa a pesquisar, o algoritmo entende o que você quer e começa a te trazer a informação que você precisa. Então, nesse sentido, o estudo é fundamental para você sair do ponto que você está e chegar no ponto aonde você almeja chegar, ou talvez ir até além. Mas aí que tá. Também não adianta estudar se você está estudando uma coisa furada, se você está estudando uma coisa ultrapassada, ou uma coisa caída, uma coisa negativa. Então, e esse é o adendo, não basta você estudar, você tem que estudar algo que seja de luz, algo que seja poderoso. Você pode estudar um monte de técnica meia boca, é fácil de fazer? Talvez até seja fácil, vai lá e faz, mas não tem resultado. E aí teus clientes vão embora. Então, claro que também é importante a gente sair dessa crença de que o que é bom é difícil. Tire isso da sua mente. Técnicas muito poderosas, que inclusive algumas novas que eu aprendi recentemente, são simples, são práticas, objetivas, assim como a própria radiestesia, que é
simples, prática e objetiva, assim como o Theta Healing, assim como o Reiki. São técnicas poderosas que são práticas, objetivas, e é isso que eu gosto, sabe? Eu, assim, na minha personalidade, eu sou um cara mais prático, mais objetivo. E por isso que eu me dei tão bem com a radiestesia. Ah, então não tem nuances a radiestesia, os atendimentos? Claro que tem, porque as pessoas que consultam têm nuances, têm questões subentendidas ali, que às vezes não falam exatamente o que querem, mas é papel do radiestesista entender. Mas eu me refiro aqui nesse sentido de que quando você trabalha com uma ferramenta ou estuda um conteúdo, aprende alguma coisa que é poderosa, aí sim, certamente que você vai ficar mais seguro. Você pode estudar uma mesa meia boca ali, que tem uma apostila que é 10 páginas. Você pode. Você vai atender? Sim. Você vai ter resultado? Provavelmente sim. Mas são resultados superficiais e logo volta o problema da pessoa. Já um terapeuta metatrônico que opera a mesa metatrônica Merkabah aprende a tratar, a identificar a crença raiz, escavando até encontrar ela, transmutar ela em puro amor incondicional e trazer a libertação e a transformação na vida dos clientes. E é por isso que os terapeutas metatrônicos vivem de agenda cheia, se assim eles querem. Porque as pessoas acabam voltando, assim como humildemente eu. Enquanto eu quiser atender, eu tenho atendimento. É por isso que, a partir daí, eu posso elevar o meu valor, né? Querendo ou não, a gente vive num mundo materialista. E o dinheiro precisa. Para estar aqui, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para ter luz elétrica, para ter roupa, para ter câmera, para ter a mesa. Então, enquanto nós precisamos de dinheiro, eu sei que vai muito além disso. O nosso servir como terapeutas é muito superior a isso. Mas, nesse momento, nós tem essa lei do mercado. Então, se muita gente te procura, você pode aumentar o valor e não atender todo mundo. Vamos dizer assim, não é não atender todo mundo, mas é não se matar trabalhando. E claro, quando você opera uma mesa de luz, e eu já falei em outras aulas que tem mesas caídas, mesas de sombras, mesas que servem ao comando oculto negativo, tem. Por isso que eu não te recomendo a operar qualquer mesa de radiestesia. Mas em todo modo, quando você opera uma mesa de luz, uma mesa poderosa como a mesa metatrônica Merkabah, você tende a ter muito mais segurança, porque você se empodera. E aí, agora, seguindo adiante, como você faz para ter segurança nos seus atendimentos? Ok, você já estudou, você já tem uma ferramenta boa. Então, você precisa também se elevar, estar na presença divina, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, quando você está na presença, no Ruach, né, no Espírito, você se sente seguro porque você se sente protegido com o manto de luz da Mãe Divina. E ficando nesse manto de luz, de proteção, de bem-aventurança, não tem sombra, não tem treva, não tem qualquer hierarquia caída que tenha acesso a ti porque você se eleva. Mas então, para fazer isso, para você conseguir se elevar, é importante que você tenha autoridade espiritual, que você tenha ética, que você tenha moral, que você tenha uma conduta moral e ética que te mantenha purificado, que te mantenha leve, sutil, sublime. Isso é muito importante que eu tô falando, é o tesouro que eu tô te entregando. Imagina o que eu não vou entregar para você na jornada do radiestesista de luz. Então se inscreve aí de uma vez se você ainda não se inscreveu. Mas agora, sim, falando sobre a elevação, Murilo, como que eu posso fazer para me elevar? Tem várias práticas que permitem isso. Inclusive esse mantra, que é o mantra dos mantras, é o Shihashirin, o cântico dos cânticos das Irmandades de Luz, que é o Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões. Ah, Murilo, esse mantra é poderoso? Sim, esse é o mantra, é cantado nos universos superiores para saudar as legiões. Então, os legionários de Deus, ou seja, as equipes espirituais que servem ao Deus Altíssimo, se saúdam com esse mantra. Então,
não tem ser caído, não tem ser de sombra que fica quando esse mantra é proferido. Mas não é só falar. Você tem que sentir cada célula, cada molécula, cada cromossomo e ATP do seu corpo vibrar na glória das legiões, no Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. É muito mais poderoso e glorioso quando você coloca uma intenção e quando você faz com todo o seu ser. Mas, ok, o Kodosh é bom? Sim, é poderosíssimo. Mas tem várias coisas que você pode fazer para se elevar. Evocar o Arcanjo Miguel, evocar Rafael, evocar Gabriel, evocar Uriel e ter o nome do Deus Altíssimo tatuado na sua testa, carimbado, como selo Yahvé de garantia. Yahvé, eu digo, né, que é o nome de Hashem, do Deus Altíssimo, do Deus dos deuses. E quando você se envolve nessa atmosfera de sacralidade, de santidade, não tem seres de sombra, seres caídos ou seres trevosos que conseguem te contactar, porque você está aqui e o ser está aqui, e aí não consegue nem chegar perto de você, nem te vem. Você passa nesse manto de luz da Tikaina, que é o Divino Espírito Santo de Deus. Percebe como isso é glorioso, como isso é poderoso? Então, justamente, se elevar faz parte, mas não só se elevar durante a sessão. A questão é você estar na retidão, seguir o caminho da retidão e estar sempre elevado. Naturalmente, quanto mais você opera a mesa, mais você se eleva. A mesa metatrônica Merkabah, essa ferramenta gloriosa e santificada, tem duas funções principais. E eu sempre digo elas. A primeira é jogar luz aonde tem sombra na sua vida. E a segunda é elevação espiritual. Então, quanto mais você faz a mesa, mais você se eleva espiritualmente. E, naturalmente, se elevando, você acaba mudando a sua conduta. Você larga hábitos nocivos a você, às pessoas ao seu entorno. E você acaba ficando cada vez mais luz. Você se torna luz, porque você vai ativando seus mantos de luz com as práticas. E agora, vamos também para a outra, só que também não adianta você ficar evocando e se protegendo com hierarquias não tão poderosas, não tão ascendidas, não com hierarquias do universo local. Quando eu falo para você se elevar, eu digo para você se elevar junto às legiões do Deus Altíssimo. Eu digo para você se elevar com o Adonai Tsebayot. Eu digo para você se elevar com a consciência dos seres ultraterrestres do alto, não com consciências da falsa luz. Seres que se passam por seres de luz para drenar os seus códigos, de comandos galácticos duvidosos, de extraterrestres que não são adâmicos. Claro que não. Eu digo para você se associar com seres de luz integral. Não perca tempo e energia se associando com seres extraterrestres de naves metálicas. Ser de luz mesmo, utiliza só veículos de luz, como uma Merkabah de luz e a mesa metatrônica Merkabah, que trabalha diretamente com os mestres de luz, com L maiúsculo. Essa sim é uma conexão poderosa e elevação poderosa. Mas agora, ok, estudou, se elevou, e o que você faz agora para ter segurança nos atendimentos? Você pratica. Eu lembro quando eu estava no estágio de psicologia, como eu comentei, eu sou formado em psicologia, né? E aí, certa feita, chegou um momento do meu curso que eu precisei fazer estágio e atender os pacientes. E, realmente, para eu me sentir seguro, eu lembro que na época eu não tinha barba, eu me formei com 21 anos em psicologia, né? Então, novo, velho, depende, né? Mas, para eu ir atender as pessoas, então, se eu me formei com 21, eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, quando fui atender aí. A pessoa não vai me dar moral se eu falar que eu tenho só 19 anos, na minha mente na época, né? E aí, eu pensei, então eu vou arrumar um óculos para parecer mais intelectualizado, mais sério, vou arrumar um relógio. E elucubrações mentais, hoje em dia eu percebo, né? Mas na época,
Acabou que eu não fiz nada disso e fui lá e atendi. Mas o atendimento foi maravilhoso. Por quê? Por mais que eu estivesse inseguro, por mais que eu estivesse, de certa forma, com as pernas tremendo. Mas fui lá e atendi. E foi legal. Por quê? Porque eu me preparei, porque eu estudei, porque eu me concentrei. Na época eu não me elevei, porque não tinha a ver com o lado espiritual que eu ia fazer, né? Psicologia não considera, vamos dizer assim, não estuda, não é elemento de estudo a espiritualidade da psicologia. Por isso que eu deixei a psicologia, né? Funciona a psicologia? Claro que funciona, mas ao meu ver, a origem das questões, das moléstias, dos adoecimentos das pessoas vem de um nível espiritual. Então, ok, fui lá e atendi. Então, o segundo foi muito mais fácil que o primeiro. O terceiro foi muito mais fácil que o segundo e que o primeiro. O quarto foi muito mais fácil que o terceiro, segundo e primeiro. Então é isso, a prática é soberana. Quando você pratica, você firma o pulso. Eu lembro também, eu não sou mais, né, mas numa época que eu fui astrólogo. Fui por alguns anos astrólogo. E aí, eu tinha uma basezinha de astrologia e comecei a fazer mapas astrais e depois eu fiquei realmente, modéstia à parte, um bom astrólogo. Por quê? Porque a prática me ensinou mais do que a teoria. Com a prática você vai falando, você vai se desenvolvendo, assim como fazer aulas assim. Eu vou fazer uma aula de meia hora. Eu fico falando aqui e vai vindo informação, porque eu tenho a prática. Eu faço aulas diariamente. Então, naturalmente, fica mais fácil. A habilidade se desenvolve com a prática. Então, para você se sentir seguro, você precisa praticar. Ah, Murilo, mas eu vou atender as pessoas. Faz primeiro para tua mãe, teu irmão, teu amigo. E aí, quando você for ficando mais seguro, você começa a cobrar por isso. Esse é o caminho. É um caminho. Não único. Mas talvez faça sentido para você. Então, também uma outra coisa para você ter segurança no atendimento, e agora já começamos a entrar num viés mais profissional, é ter um roteiro de atendimento, um roteiro bom, não só um roteiro fuleiro, um roteiro que tenha começo, meio e fim. E entre isso você vai nas nuances dos atendimentos, porque cada cliente, cada paciente, cada consulente é único, com suas peculiaridades, com os seus anseios, com as suas necessidades. Mas se você sabe o que você faz no começo, sabe o que você faz na metade, você sabe o que você faz no final, você fica muito mais seguro no recheio do que tem entre isso. Faz sentido para você? Comenta aqui abaixo. Então, necessariamente, Murilo, como que eu consigo um bom roteiro de atendimento? Entrando para o terapeuta metatrônico e operando a mesa metatrônica Merkabah, porque daí eu passo o que eu faço. Tudo que eu vou desenvolvendo em terapias, eu já falei que eu sou um terapeuta há mais de 10 anos, eu masterizei um método, uma fórmula de atender. É sempre igual para todo mundo? Claro que não. Cada pessoa é única. Mas, em todo modo, sempre começa do mesmo jeito. E, geralmente, né, tem um começo, que é uma proteção energética que eu faço, a abertura da mesa. Tem a metade e tem o final. São processos que a gente passa. Mas como vai de um para o outro, varia de cada terapeuta, de cada consulente. Mas, então, o que é importante é você ter escuta e você estar presente. Então, para sentir segurança, essa elevação que eu falei, também entra uma coisa que é fundamental, que é a presença divina, o Espírito Santo. Então, quando você está no aqui e agora, por exemplo, eu e você estamos concentrados aqui agora, você esquece o que aconteceu, esquece o que vai acontecer, ou pelo menos se desconecta disso e foca no aqui e agora. E quando você está no aqui e agora, não vem, eu não sei o que fazer, meu Deus, socorro. Você não dá atenção a isso. Você apenas vai e faz. E você tem segurança, porque a presença te traz segurança. Percebe como isso é maravilhoso? E aí, claro, nesse sentido, uma forma errada de você sentir segurança é querer fazer a mesma coisa para todo mundo.
Murilo, você não acabou de falar que você tem um roteiro? Sim, eu tenho um roteiro, mas eu não faço a mesma coisa para todo mundo. Eu tenho um roteiro como eu começo, como é a metade, como é o final. Mas eu não, no meio, não, cada um é único. E aí a pessoa quer que você limpe o lado profissional dela e você chega ali, vamos curar esse coração aí. Não é isso que a pessoa pediu. E aí a pessoa não vai sair contente, provavelmente, que você não vai fazer o que ela pediu. Então tem que escutar o que ela quer. E digo mais, seguir a sua intuição. Porque nem sempre a pessoa vai falar, ela vai falar o que ela quer, mas você, como um terapeuta, precisa entender o que ela precisa, não só o que ela quer. Porque o que ela quer é o sintoma, mas tem uma raiz, tem uma causa, primeira de tudo. Então, no terapeuta metatrônico, eu te ensino como achar a raiz, a escavar até achar. E a partir disso, depois que você acha, você transmuta essa crença em puro amor incondicional e a pessoa se liberta daquela mazela, daquela angústia, daquela moléstia, daquela sombra. Eu não me canso de colecionar depoimentos gloriosos. É sempre uma alegria. Né? No meu Instagram de terapeuta, que é o Murilo Ceilonski, tem diversos depoimentos, dezenas de depoimentos de pessoas que transformaram suas vidas. E a mesa tem esse papel. Mas só a mesa também não faz nada sozinho. Precisa de um operador com sabedoria. E o operador adquire sabedoria como? Como eu te falei, estudando, praticando, se elevando e vivendo isso. Então, chegou a hora de todos nós seguirmos o chamado. Para que nós nascemos? Seguir o ofício do Cristo e auxiliar os nossos irmãos, as nossas irmãs, nesse processo único de transição planetária em que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, eu tenho esse convite glorioso para você fazer parte da jornada do radiestesista de luz, essa jornada maravilhosa que vai ser segunda-feira, ela começa, depois da manhã. Então, é importante que você participe dela, se inscreva aqui abaixo no meu perfil, que você não vai se arrepender, porque você vai aprender o caminho de ser um radiestesista seguro e poderoso, operando a melhor mesa de radiônica, de radiestesia, de psicotrônica, quantiônica, quântica, de metatrônica. Então, nesse sentido, eu agradeço muito a sua presença aqui nessa aula. Espero que tenha somado contigo, mas antes de irmos para os finalmente, também é importante dizer que o pêndulo da radiestesia também te ajuda a ter segurança. Você pode pedir no relógio radiestésico e ele sempre responde, pois ele é uma extensão da sua intuição. Então acredite no pêndulo, mas não entenda que ele é Deus. Quando você é um operador, você é Deus em ação. Em nome do Deus Altíssimo, você é um emissário de Deus. É Elohim, né, do Deus Criador. E quando nós nos elevamos até Deus, tudo se transforma, tudo vira glória divina. Então agradeço por essa aula, por a sua presença, espero que tenha somado contigo. Segunda-feira começa a jornada do terapeuta, aliás, a jornada do radiestesista de luz. E amanhã, olha só, amanhã eu vou revelar qual vai ser o nome da nova turma. Cada turma tem um nome. A turma anterior foi a Ordem da Esfinge. E amanhã eu vou revelar qual será a ordem da nova turma. Então, te vejo lá. Não esquece que amanhã, então, também tem aula às 20 horas. Já ativa o lembrete aí, já anota aí para você não ficar de fora. Mas também agora sinta o Espírito Santo de Deus, sinta o Deus Altíssimo, sinta o amor sublime e celestial que vem das alturas e se manifesta e transforma a sua vida. Abençoado seja. Te vejo na aula de amanhã e segunda-feira. Então não esqueça de se inscrever aqui nos comentários ou então na descrição do meu perfil do Instagram. Shalom. Até a próxima aula. Gratidão por tudo.
e nos vemos lá. Minhas mais humildes reverências. Tchau, tchau.